Fala galera do YouTube, se você não me conhece, meu nome é Wallace Camargo, hoje atuo como Data Engineer, famoso engenheiro de dados. Eu sou careca, estou utilizando um óculos preto, estou usando um fone de ouvido que cobre a minha cabeça e tampa as minhas orelhas, uma camisa cinza clara que tem as mangas cinza escuro e está escrito Surf na minha camisa. Eu estou sentado numa cadeira gamer preta, no fundo do vídeo tem uma parede branca e uma porta de madeira que está fechada. E na apresentação de hoje nós vamos mostrar como podemos utilizar o SQL Server no Docker. Então, primeiro eu vou falar sobre as vantagens, né? Se você está dando seus primeiros passos, está começando agora na área de tecnologia, na área de dados especificamente, e você quer apenas testar o SQL Server, ver como ele funciona, como é a linguagem TSQL, que é a linguagem que o SQL Server adota, né? Então ele é um plus, né? É um SQL Server que ganhou algumas modificações pela Microsoft e foi batizado com esse nome de TSQL, né? Que é o Transaction SQL, beleza? Então, se você quer apenas testar, né? Se você quer apenas conhecer, o Docker é uma excelente opção. Por quê? Porque ele é mais leve, porque ele é mais fácil de você botar o SQL Server no ar do que você ter que ir lá no site da Microsoft, baixar, instalar. Você tem que instalar o serviço, depois você tem que instalar o Management Studio para poder acessar o banco, né? Então aqui você consegue instalar o banco, subir o serviço de forma muito fácil, o servidor, e você consegue acessar de uma maneira muito fácil também utilizando o Debiver, que é um framework que vai substituir, no caso aqui, o SSMS. Então a gente vai instalar o serviço no Docker e vamos acessar via Debiver, beleza? Nós vamos criar também depois um user, um outro banco e vamos acessar com outro user. Porque no primeiro acesso nós temos que acessar com o SA para poder criar um outro user, beleza? Então, se você gostou do conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí fazendo uma crítica, um elogio ou uma sugestão de vídeo. E bora agora para o conteúdo. Então, a primeira coisa que eu recomendo que vocês façam, né, é ter o Docker instalado. Obviamente, sem o Docker você não vai conseguir subir a imagem, baixar a imagem e subir o container. Então, eu já gravei um tutorial mostrando como podemos instalar o Docker, né, deixar o Docker disponível. E essa tutorial está aqui no meu canal, é só você dar uma procurada lá por playlist, tá? Se você tem realmente interesse, acho que você vai pelo menos procurar pelo tutorial aqui no meu canal, beleza? Então eu nem vou botar o link, eu vou deixar esse dever de casa com você. Então aqui está a arquitetura, né? Nós vamos instalar o SQL Server no Docker, como eu disse, e o Debive vai conectar, substituindo lá o SSMS, que é o framework nativo da Microsoft para isso. Beleza? Então quando o container estiver rodando, ele vai estar assim, com esse aspecto aqui, tá? No caso, a imagem que vai estar disponível para vocês vai estar rodando na porta 1435, tá? O nome do container vai ser esse aqui. E como que a gente pode começar a brincar com isso, né? Com o Docker no container. Então é muito simples, basta a gente ter o Docker e clonar aqui o repositório, né? Vai fazer esse comando git clone. Então a gente pode rodar isso em qualquer ambiente que tenha o Docker, tá? Nesse caso, eu recomendo que você utilize o WSL, que vai ser o mesmo ambiente onde está no tutorial que eu acabei de mencionar, que está aqui no meu canal. Lá eu instalo um Data Lake e você vai aprender aqui a instalar o SQL Server. Então é só seguir a mesma lógica que vai dar certo, tá? Então vamos supor que isso aqui fosse o WSL, bastaria eu saber onde eu estou, né? Eu estou numa pasta chamada Docker, então eu vou entrar nessa pasta aqui. Se você estiver no WSL, você vai escolher onde você quer clonar o repositório, né? Então eu vou clonar dentro dessa pasta aqui, cd docker, eu vou clonar ele aqui. Então eu vou copiar esse comando, ó, git clone, né? Lembrando que precisa ter o git, mas se você está no Linux com o Docker instalado, provavelmente o git também vai estar. Então eu vou clonar, clonei,
Agora eu vou dar um ls e eu vou entrar na pasta do Docker, cd docker SQL Server. Entrei na pasta e eu tenho essa estrutura aqui, né? E aí eu vou fazer o comando. Primeiro, eu vou só mostrar para vocês que o Docker está rodando, né? Então, sudo docker ps para eu saber quais são os containers. O único container que está no ar, rodando no caso, é o container do Portainer, né? Como podemos ver aqui. Nesse caso, eu não estou utilizando aqui o WSL, eu estou utilizando uma VM na Azure, tá? Na Azure não, desculpa, na GCP. E essa VM, para eu poder acessar, né, eu tenho que liberar lá o firewall, eu estou no caso utilizando o PUT, então eu estou acessando via SSH, beleza? Mas isso aqui não vem ao caso, isso aqui é uma particularidade, mas se você está usando o WSL, a lógica é a mesma. Você vai clonar e vai executar os comandos. Então, a forma aqui como eu estou fazendo não importa. Se você quiser usar isso numa máquina virtual, né, utilizar lá uma VM do... Esqueci até o nome do programa, acho que é o Oracle Box, alguma coisa assim, ou VMware, se não me engano, você consegue instalar o Linux lá e executar a mesma coisa. Se você estiver utilizando WSL, vai ser a mesma coisa. Se você estiver usando uma VM no Azure, na DigitalOcean ou em qualquer lugar com o Docker instalado, vai ser a mesma coisa. Beleza? Então, o ambiente não importa. E aqui eu estou com um Portainer, que é uma forma de a gente poder ver quais são os containers que estão rodando, né, que estão instalados. Então, eu estou aqui com alguns containers no ar, né, então, mas não vê o caso. Nenhum deles é o SQL Server ainda porque ele não está instalado. Então, vamos agora instalar o SQL Server, tá? Vamos voltar aqui. Opa, vamos voltar aqui no ambiente. Então, dentro do ambiente, clonou o repositório, entrou na pasta, vai executar o comando sudo docker compose up -d para ele não travar o terminal, né? Ele vai instalar e vai deixar o terminal que você possa utilizar. Se você não botar o -d, ele vai instalar e vai prender o terminal, beleza? Então eu vou dar o -d e ele vai começar a baixar a imagem aqui do SQL Server, beleza? Pronto, agora ele já baixou a imagem e já subiu o container, tá? E para verificar se o container está rodando, eu vou utilizar o Portainer e eu já vejo aqui, ó, que nós temos um SQL Server rodando na porta 1435. E como que eu posso acessar agora esse banco de dados, tá? Eu venho aqui no Debiver, tá? Vou usar o Debiver para isso. Botão direito, vou criar uma nova conexão. E para eu conectar pela primeira vez, eu vou escolher aqui SQL Server. O host, no caso, no teu pode ser localhost ou vai ser o IP do container que você está utilizando, tá? A porta vai ser 1435, se você não mexeu em nada do que eu fiz lá. Então, provavelmente o teu host vai ser localhost, tá? Se você está no WSL. E o host meu aqui não é, como eu disse, eu estou utilizando uma VM, então eu vou pegar o IP da minha VM aqui, vou copiar, vou colar aqui. O banco de dados vai ser o master para eu acessar pela primeira vez. O username, ele está aqui dentro desse repositório, né? Deixa eu entrar aqui em BD. Está aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Cadê? Ó, o user inicial, tá, que na verdade está no Compose, é o próprio user do SA, né? Então o login é SA e a senha é mudar 123. Então eu vou até deixar depois isso no README, né? Para facilitar. Então aqui vai ser SA e a password vai ser mudar @123. Aí vocês vão clicar em teste. Se tudo der certo, ok. No caso, né, só abrindo um parêntese, como eu estou utilizando a GCP, além de fazer isso, eu tenho que ir lá no Firewall e liberar a porta 1435, que foi a porta que eu escolhi para utilizar o SQL Server, beleza? Então, finish, eu já estou aqui no banco de dados SQL Server, que no teu caso, se for no WSL, vai estar rodando localmente na tua máquina, beleza?
Agora, uma outra coisa legal é a gente criar um outro banco para a gente poder testar, né? Para a gente criar nossas tabelas, para a gente poder brincar de verdade. Porque sabemos que não podemos utilizar o master, né? O master não é legal a gente usar, né? Então, como é que a gente pode criar um outro banco, né? Então, eu vou vir aqui, dar um F3, SQL Editor, vou clicar aqui, vou abrir um novo, vou vir aqui no meu projetinho, nesse arquivo aqui, BD, né? Eu vou copiar isso aqui, tá? E vou executar lá no TheBeaver. Vou colar. Aqui, infelizmente, o TheBeaver, eu não sei se existe uma forma de executar tudo de uma vez, tá? Eu acho que não. Tem que... Ó, vou executar aquele comando ali para ele criar uma database chamada YouTube. Vou usar a database chamada YouTube. Vou criar um login chamado Chapolin. Vou mudar a senha para mudar 1, 2, 3. Opa. Chapolin já existe. Opa. Create login. Create password. Create user. Agora eu vou colocar o esquema do Chapolin para ele poder utilizar, o DBO, né? Vou dar uma permissão de tudo para o Chapolin. O Chapolin vai ser um data reader, um data writer e um admin. E vamos adicionar o Chapolin aqui na regra. Beleza? Então, eu já criei um outro banco, tá? Um segundo banco. Agora eu não vou mais acessar o master. Eu vou acessar esse outro banco, tá? Então eu vou só editar aqui. Vou copiar o IP para não ter que ir lá de novo. Botão direito, Create. Uma nova conexão com o SQL Server. E o host vai ser o mesmo. Na porta 1435, o usuário vai ser Chapolin. E a password vai ser mudar @123. Vou fazer um teste de conexão. Deu certo. Finish. E aqui eu já estou no banco de dados chamado YouTube. Né? Aqui, estou no master YouTube. Né? Na verdade, aqui, ó, se eu fizer um refresh, ele já aparece o YouTube aqui. Mas nesse caso aqui ele está com o user do SA, tá? E aqui eu estou utilizando o user do Chapolin. Então é uma forma de criar um user, criar um banco, tá? E agora vocês podem criar a tabelinha e brincar à vontade aí com o TSQL, com o SQL Server. Beleza? Então se você gostou do conteúdo, mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe um like aí nesse vídeo, compartilhe lá com teus amigos da faculdade que estão querendo aprender, que estão estudando. E para a galera do Evangelizando SQL, um grande abraço, né? Eu tinha prometido que eu ia gravar esse vídeo, não tinha gravado até hoje, mas agora finalmente eu cumpri aqui a minha promessa. Então, um grande abraço a todos, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, fui!